Para viver sozinho é preciso ser uma besta ou um deus, diz Aristóteles. Deixando de lado o terceiro caso, é preciso ser ambos. Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos. De acordo com um estudo de 2010 publicado na revista Plus Medicine, os riscos para a saúde da solidão crônica são equivalentes a fumar 15 cigarros por dia. Para mitigar os danos da solidão, podemos aumentar a nossa ligação social, mas também podemos melhorar a nossa capacidade de estar sozinhos. Pois nem todos os que estão sozinhos. A respeito do longo tempo que passou sozinho em Walden Pond, o filósofo Henry David Thoreau proclamou: "Nunca me sinto sozinho aqui. Nunca encontrei uma companhia tão sociável quanto a solidão." Henry David Thoreau, Walden. Neste vídeo, exploramos as virtudes da solidão e examinamos por que, longe de ser prejudicial à saúde como a solidão promove o autodesenvolvimento, cria condições de liberdade incomparável, cura muitos problemas de saúde mental e é necessário para o cultivo de um grande caráter. Solidão é uma coisa, solidão é outra, e você aprendeu isso, e agora? Nietzsche, assim falou Zaratustra em seu livro Solidão, um encontro filosófico. O filósofo Philip K. define a solidão como um período de experiência desconectado de outras pessoas na percepção, pensamento, emoção e ação. A solidão é, simplesmente um mundo experiencial no qual outras pessoas estão ausentes, e isso é suficiente para a solidão, isso é constante em todas as solidões. Muitas das figuras imponentes da história ascenderam ao seu status lendário aproveitando os benefícios encontrados em longos períodos de solidão. Os 40 dias e noites que Jesus passou lutando com o diabo no deserto o estimularam a atingir suas alturas espirituais. Lao Tzu, Buda e Moisés encontraram na solidão as grandes visões morais que definiram as suas vidas. Marco Aurélio, Friedrich Nietzsche, Ralph Waldo Emerson, Albert Camus, Henry David Thoreau e muitos outros filósofos procuraram na solidão um santuário para cultivar seu caráter e desenvolver suas percepções filosóficas longe da influência corruptora da sociedade. Nietzsche, por exemplo, escreveu que, quando estou entre muitos, vivo como muitos, e não penso como realmente penso, ou depois de um tempo, sempre parece que querem me banir de mim mesmo e roubar minha alma. Exijo então o deserto, para voltar a ser bom. Nietzsche, almirante da alvorada Richard Byrd passou um inverno sozinho na Antártica, onde suportou um frio brutal, longas noites negras, e em suas palavras, um isolamento que nenhuma potência na Terra poderia levantar por pelo menos 6 meses. Mas, em vez de ficar sozinho, esse intenso período de solidão foi o mais transformador de sua vida, pois como ele escreveu em seu livro Alone, sim, a solidão é maior do que eu esperava. Meu senso de valores está mudando, e muitas coisas que antes estavam em solução em minha mente agora parecem estar se cristalizando. Richard Byrd, Alone. Porque alguns indivíduos prosperam na solidão, enquanto outros sofrem sob o peso da solidão? Simplificando, os solitários ignoram as grandes virtudes da solidão ou não sabem como aproveitá-las. E a principal entre as virtudes da solidão é a liberdade de descobrir quem somos e de nos tornarmos essa pessoa. Ou, como observou o filósofo Arthur Schopenhauer, um homem só pode ser ele mesmo enquanto estiver sozinho, e se não ama a solidão, não amará a liberdade, pois só quando está sozinho é que ele é realmente livre. A restrição está sempre presente na sociedade, como um companheiro do qual não há como se livrar, e em proporção à grandeza da individualidade de um homem, será difícil para ele suportar os sacrifícios que toda relação com os outros exige. Arthur Schopenhauer, Ensaios e Aforismos para compreender a liberdade que a solidão oferece, podemos nos debruçar sobre as restrições presentes nos compromissos sociais. Amigos, família e parceiros românticos são ingredientes importantes para uma vida boa, mas também representam o que Philip K. chamou de estruturas de demandas ou exigências para serem ouvidas com um interesse proporcional às suas expectativas, cuidadas de acordo com suas necessidades, seguiram ou conduziram ao longo da trilha em seu próprio ritmo. Além disso, o estado emocional dos outros restringe nossa experiência. Quando os outros estão alegres, isso nos eleva, mas o mau humor muitas vezes nos derruba. Em ambos os casos, o nosso estado emocional não é autônomo, mas depende das pessoas que nos rodeiam. Ou como R. Delain escreve, eles não estão se divertindo. Não posso me divertir se eles não o fizerem. Se eu conseguir fazer com que eles se divirtam, então poderei me divertir com eles. Fazer com que eles se divirtam não é divertido.
É um trabalho árduo. R.D. Laing, Knods até mesmo estranhos restringem nossa experiência. O filósofo Jean-Paul Sartre nos diz para nos imaginarmos sozinhos em um parque. Estamos aproveitando a experiência das árvores, do sol e dos pássaros, e eles existem apenas para nós. Mas então outro indivíduo se senta no banco à nossa frente. Tomamos consciência de que agora somos um objeto na consciência de outra pessoa, e isso perturba a nossa comunhão idílica com o meio ambiente. De maneira análoga, o psicólogo William James destacou a sensação decepcionante que surge sobre um caminhante solitário quando vê outro caminhante se aproximando à distância. Ele imediatamente se sente mais constrangido e menos livre, menos capaz de simplesmente ser. Isto é o que Sartre quis dizer com a frase "o inferno são as outras pessoas". Ou como Sartre escreveu, pela mera aparição do outro, sou colocado na posição de julgar a mim mesmo como um objeto, pois é como um objeto que apareço ao outro. Jean-Paul Sartre, serenada todas essas restrições estão ausentes na solidão. Pois a solidão é caracterizada pela irrestrição e por uma liberdade que é inacessível no envolvimento social. Na solidão, somos livres para desfrutar do que nos rodeia sem a perturbadora consciência de que somos um objeto no campo perceptivo de outra pessoa. Somos livres para fazer o que quisermos, quando quisermos. Podemos pensar ou sentir qualquer coisa e seguir nossas paixões sem nos preocupar com o que os outros vão pensar de nós ou se estamos atendendo às suas expectativas ou demandas. Livre. Parece estranho no início, ninguém te limitando. Philip K. Solitude, a Philosophical Encounter. O filósofo inglês William Hazlitt adquiriu o hábito de fazer longas caminhadas sozinho, simplesmente para desfrutar da liberdade da solidão, e como ele observou, a alma de uma jornada solitária é a liberdade, liberdade perfeita para pensar, sentir, fazer o que quiser. Pela primeira vez, gosto de fazer tudo do meu jeito, e isso é impossível a menos que você esteja sozinho. William Hazlitt, Table Talk. Ou como Philip K. observou, Tutorial observou, eu vou e venho com uma estranha liberdade na natureza. É verdade, mas por quê? Um ponto óbvio é a fuga aos controles sociais que regem toda a vida interpessoal, e na solidão você pode gritar ao fogo quando quiser, e você pode fazê-lo completamente nu. Certamente a liberdade de movimento é uma metáfora universal para a liberdade espiritual da solidão, onde nossos espíritos vagam, divagam, saltam ou voam. Philip K. Solidão. Um encontro filosófico. A liberdade da solidão é valiosa por si só, mas também como um meio de autodescoberta e crescimento pessoal. Pois quando estamos sozinhos e ausentes das restrições sociais que limitam a nossa experiência, podemos nos engajar no que Philip K. chamou de sintonização consigo mesmo. Ou como ele explicou, e a sintonia consigo mesmo é melhor caracterizada pela imagem do fluxo livre, do fluir para dentro, consciência de pensamentos, desejos e emoções sem senso de censura ou gerenciamento, juntamente com o acesso de fluxo livre para trás em direção às suas origens. O Philip K. Solitude, a Philosophical Encounter, abrindo-nos para toda a gama de nossas emoções, pensamentos, desejos e imagens internas, nos colocam em contato com aspectos de nossa individualidade que enterramos sob as máscaras sociais que usamos quando estamos perto de outras pessoas. Mas na solidão somos livres para tirar essas máscaras, pois não há ninguém a quem ouvir ou responder senão a voz da nossa consciência. Depois de um relacionamento longo e difícil, a romancista Mai Sarton passou muito tempo em total solidão e, como escreveu no Journal of a Solitude, começo a ter indícios, agora, de um retorno a algum eu profundo que esteve muito absorvido e muito maltratado para funcionar por muito tempo. Mai Sarton, Journal of a Solitude. Ou como o filósofo americano Thomas Merton ecoou em The Silent Life, e nem todos os homens são chamados a ser eremitas, mas todos os homens precisam de silêncio e solidão suficientes em suas vidas para permitir a profunda voz interior de seus próprio verdadeiro eu seja ouvido pelo menos ocasionalmente. Quando essa voz interior não é ouvida, a vida é sempre miserável e exaustiva. Se o homem é constantemente exilado de sua própria casa, trancado fora de sua própria solidão espiritual, ele deixa de ser uma pessoa verdadeira. Ele não vive mais como homem. Thomas Merton, The Silent Life. As vozes que ouvimos na solidão, entretanto, nem sempre são agradáveis. Às vezes, uma sintonização consigo mesmo envolve a revivência de traumas passados e o surgimento de emoções dolorosas, medos e ansiedades que temos evitado ao mergulharmos nas distrações da sociedade.
Este estado de sintonia interior nem sempre é alegre ou sereno. Às vezes envolve sentir com intensidade devastadora os conflitos, as raivas, as insinuações de mortalidade que temos tentado negar. Anseios, raivas, ciúmes, dependências e distanciamentos podem ser vividos com segurança quando as pessoas sobre as quais poderíamos injustamente, ou perigosamente, ou tolamente, liberá-los estão ausentes. Philip K. Solidão, um encontro filosófico. Embora os conflitos e emoções que emergem na solidão possam causar sofrimento, seu surgimento nos dá a chance de confrontá-los conscientemente. E se aproveitarmos esta oportunidade para nos sentarmos em silêncio e permitirmos que as nossas ansiedades e emoções angustiantes nos invadam, poderemos processá-las, resolvê-las, libertá-las e curar os problemas crônicos de saúde mental que estavam a gerar. E como observou Albert Camus, quando um homem aprendeu, e não no papel, como permanecer sozinho com seu sofrimento, como superar seu desejo de fugir, então ele tem pouco a aprender. Albert Camus, Cadernos de 1935 a 1951. Este poder curativo da solidão não é uma hipérbole. O médico japonês Shoma Morita desenvolveu uma forma de psicoterapia, baseada nos princípios do Zen budismo, que prescinde da intervenção terapêutica e farmacêutica em favor de proporcionar ao paciente um ambiente de solidão onde ele é forçado a enfrentar o sofrimento que vem evitando. Ou como explica Ilsa Veit, ao chegar ao hospital, o paciente neurótico deve ter repouso absoluto por até uma semana. Durante esse período ele não tem permissão para se associar com mais ninguém. Ele não deve ler ou escrever, fumar, telefonar, ouvir rádio ou assistir televisão. O paciente é deixado sozinho com sua doença até que ele e sua doença se tornem um só, e ele tem que aceitar sua doença em completa solidão. Ilsa Veit, eremitas e reclusos. A maioria das culturas do passado estava ciente das grandes virtudes da solidão e, em alguns casos, a solidão era ainda mais valorizada do que a sociabilidade. Entre os índios Tarahumara da Sierra Madre, no México, o professor J. Ralph Aldi notou quase um culto à solidão. E continua, um menino de 6 anos pode pegar sua ração de pinole, milho moído até virar pó e desaparecer com as ovelhas por 1 ou 2 semanas sem ver mais ninguém antes de retornar. Esses índios estão tão acostumados a levar vidas solitárias que se sentem constrangidos e perdidos quando chamados a conversar com outras pessoas. J. Ralph Aldi, homem, o animal solitário. Mesmo em culturas onde a vida era mais comunitária, os indivíduos passavam por longos períodos de solidão para facilitar grandes transições na vida. Por exemplo, as buscas solitárias eram parte integrante dos ritos de passagem através dos quais um adolescente fazia a transição para a idade adulta. Num rito de passagem, um menino foi levado para um acampamento isolado no deserto. Lá ele permaneceu sozinho, às vezes por meses. Tudo o que ele precisava para sobreviver, ele mesmo fez ou encontrou. Ele caçou, forrageou, protegeu-se de predadores e enfrentou o medo do desconhecido e da escuridão. Ele passou por uma sintonização consigo mesmo e confrontou e superou sua solidão, ansiedades, dependências e transformou sua mente de um inimigo indisciplinado em um amigo de confiança. Somente aqueles que tiveram sucesso nesta busca solitária foram considerados pela comunidade como homens de verdade. E como escreve James Hollis, o isolamento ritual é uma introdução a uma verdade central, que não importa quão tribal seja a nossa vida social, estamos sozinhos na jornada e devemos aprender a extrair força e consolo de dentro. O menino aprendeu a depender de sua inteligência, coragem e armas, ou pereceria. James Hollis, sob a sombra de Saturno. As missões solitárias culturalmente sancionadas têm sido comuns em todas as culturas conhecidas ao longo da história, exceto a nossa. Isto reflete a profunda aversão da nossa sociedade à solidão. Em vez de ser vista como um presente precioso, muitos veem a solidão como algo a ser suportado entre compromissos sociais ou relacionamentos. Ou pior, a solidão é vista como algo a ser evitado. Quando outras pessoas não estão presentes, a maioria de nós olha para as telas para nos distrair da solidão e das vozes que podemos ouvir no silêncio. Talvez esta fuga coletiva da solidão seja a razão pela qual a doença mental e a fraqueza são a nova norma. Pois, como observou o filósofo do século XVII, Blaise Pascal, todos os problemas da humanidade decorrem da incapacidade do homem de ficar sentado quieto e sozinho numa sala.